Eu simplesmente mudei de camiseta no meio do vídeo porque tava calor, velho. Nossa, tá calor demais aqui em Minas. E eu não aguentei. Aí eu já tinha começado a gravar, aí eu falei assim, nossa, vai quebrar a continuidade do vídeo. Mas eu acho que vocês vão ser muito compreensivos com isso. Não vão ligar, né? Poxa, uma camiseta. Eu sei que tá todo mundo cansado de internet, então vamos falar de internet? Pô, dá uma colher de chá. Karina ainda não falou sobre internet. Fingindo que eu sou uma pessoa extremamente importante pra sociedade, que eu não sou um pedacinho de poeira cósmica simplesmente pairando no universo junto com milhares de outras coisas. Obrigada, cara do Mais Foco Menos Ansiedade, por me ensinar isso. Você tá lá, vivendo, numa boa, fazendo o que você tá fazendo, tomando uma, estudando na faculdade. Vai ter um momento que você ou outra pessoa vai sacar o celular assim, ó, gente, deixa eu tirar uma foto aqui. Só que vai ser uma foto que não vai para ser para registrar o momento, para guardar na lembrança, vai ser para postar. Pô, Karina, mas isso é algo normal, básico, não todo mundo faz isso. Mas você já parou para pensar no porquê diabos a gente tornou isso uma ação completamente automática, básica? Peraí que o interfone tocou. Eu vou te explicar isso de acordo com o modo que eu uso as redes sociais hoje em dia. Há 6 anos eu estava seguindo basicamente o mesmo fluxo de uso da internet que toda a manada de hoje em dia usa. Só que eu sempre gostei muito de brincar com a internet, sabe? Ser meio que uma fonte de entretenimento legal. Fazer umas coisas engraçadas, ser meio palhaça. Sempre gostei disso. Então há 6 anos eu estava seguindo esse fluxo aí de redes sociais, de tudo que a gente conhece. Só que também, nessa mesma época que eu estava seguindo esse fluxo, aconteceu uma coisa que mexeu muito comigo, que foi um término de namoro muito difícil que eu tive. E ele me abalou tanto que eu me desconectei das coisas e fiquei fora de redes sociais por 1 ano inteiro. Não foram as redes sociais que influenciaram no meu término, mas aquele término fez com que eu sentisse uma revolta tão grande assim com a vida. Eu me sentia triste, eu me sentia pra baixo, que eu não conseguia fazer as coisas que eu gostava de fazer, que era zoar, brincar na internet, piadas, humor, diversão. E por mais que eu tenha dado essa pausa, o começo ainda foi difícil, de ficar longe disso. Eu sentia uma falta estranha de compartilhar alguma coisa, compartilhar algo engraçado, algo que potencialmente podia virar uma interação. E eu sentia um pouco de falta de saber o que as pessoas estavam fazendo. Eu queria compartilhar, velho, nem que fosse a maçã farofenta que eu sorteei e trouxe pro trabalho pra comer e ela tava farofenta. Ao mesmo tempo, eu também me questionava por que eu tava sentindo aquela pequena, nem que fosse uma ínfima necessidade de compartilhar alguma coisa ou de saber o que tava rolando. Tá, vamos lá. Eu fiquei literalmente 1 ano sem acessar o Instagram. Eu só acessava o Twitter naquela época porque eu precisava de uma fonte de vício e porque era um lugar que eu sentia que eu ficava sabendo das coisas, tanto de memes quanto de notícias, e também para reclamar um pouco da vida, porque eu fazia isso muito lá. Twitter, né? E eu falo que foi um pouco estranho, porque eu ficava com uma sensação de que eu tava perdendo alguma coisa, de que eu não tava sabendo o que tava rolando. E foi engraçado porque, ao mesmo tempo que eu perdi esse contato com a rede social, eu também perdi a pessoa com a qual eu compartilhava essas minúcias que geralmente a gente posta no Instagram. Eu tinha terminado o namoro, né? Então foi uma sensação de isolamento meio estranha, assim, sabe? Só que, claro, eu ainda tinha meus amigos, ainda tinha minha vida rolando. Aí, beleza, fui levando isso, e quando foi mais ou menos no meio desse 1 ano que eu fiquei parada sem acessar o Instagram, digam oi pra Cora. Nesse meio tempo, me bateu mesmo a curiosidade de ver o que estava rolando na rede social e com a vida das pessoas, e aí eu acessei. Meu filho, aquilo me deu uma onda de ansiedade. Sabe, eu me senti sobrecarregada com o tanto de informação que tinha. Eu senti como se meu cérebro fosse, sei lá, explodir de alguma forma com tanta informação. E isso é o rabo da Cora. Era como se eu tivesse num bloco de carnaval cheio de gente, um monte de gente me espremendo, encostando em mim, gritando, falando alto, tudo ao mesmo tempo. E aí eu saí do Instagram na mesma hora porque eu não aguentei aquilo. E olha que foi numa época, que foi mais ou menos 2019, que não tinha ainda essa coisa assim do Reels, essa coisa dos stories assim tão forte quanto tá agora. Aí na mesma hora eu pensei, cara, a questão não é me perguntar por que eu sinto vontade de postar. A questão é me perguntar por que e como as pessoas ficam viciadas nisso. É muita coisa. Como é que a gente se acostumou com isso? E aí eu tive a minha epifania, o meu choquezinho de realidade, e eu consegui responder essa pergunta. Depois de 1 ano fora, eu voltei pro Instagram. Como uma usuária normal, postando, vendo coisinhas, só que o jeito com o qual eu usava a rede social mudou
completamente. O contexto de hoje é, eu não tenho aplicativo de nenhuma rede social instalado no meu celular. Eu também não tenho notificações ativas, nem de WhatsApp, nem de nada. Só de aplicativos, assim, tipo banco, coisas importantes. Eu, por exemplo, me dou o trabalho de ter que pegar o celular, abrir o WhatsApp pra ver se tem mensagem, ao invés de ficar comodamente esperando a notificação chegar. Eu comecei instintivamente a abrir o Instagram e ficar, assim, 10, 15 minutos no máximo, porque era o tempo que minha cabeça aguentava. Sabe o que eu notei? Depois de ficar 1 ano fora do Instagram, eu não tinha perdido nada. As pessoas, elas estavam postando as coisas tudo igual, do mesmo jeito, indo pros mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, postando o mesmo ângulo de foto. Eu vi que eu não fiquei desinformada, porque nesse meio tempo, às vezes eu acessava o Facebook para ser uma fonte de fofoca, mas eu também acessava o G1 para notícias relevantes e não só saber do novo funk que a Andressa Urach lançou. Eu percebi que talvez essa necessidade que a gente tem, essa vontade que a gente tem de postar coisas, de mostrar alguma coisa ali em rede social, é uma forma de a gente mostrar pro mundo que a gente existe, que a gente tá lá também, que a gente também tá fazendo coisas como todo mundo tá fazendo. Mas minha mãe já dizia, você não é todo mundo. E eu percebi também que muita gente fazia isso num estilo mais de dependência ou de vício. E é por esse medo que eu passei a usar as redes sociais de uma forma um pouco mais diferente. Hoje em dia, quando eu quero postar alguma coisa no Instagram, um vídeo, um Reels, eu baixo o aplicativo, posto, vejo algumas coisinhas ali na timeline e depois eu desinstalo o aplicativo. Além disso, na maioria das vezes, pasmem, eu uso o Instagram pelo navegador do celular. Eu nem tô falando do Safari, eu tô falando do Chrome mesmo. Nossa, Karina, mas como você consegue fazer isso? É horrível, tem bug, ai, não carrega a página, é muito ruim. Exatamente! Eu crio esse obstáculo pra mim, essa carga cognitiva pra mim, justamente porque a facilidade é um fator que ajuda muito a criar vício em coisas. Facilidade de acesso, facilidade de navegação. Outra coisa, todas as pessoas do meu Instagram tem o Stories silenciado. Porque aí, quando eu acesso o feed e vejo as pessoas postando fotos, eu falo, olha que bacana fulano, deixa eu ir lá no perfil dele e ver os stories dele. Olha, lembrei de um amigo meu, deixa eu ver o que ele tá fazendo, o que tá acontecendo. Nossa, Karina, mas então você faz isso pra ficar pagando de evoluída, pra ficar pagando de desenvolvida? Eu fiz isso pra minha saúde mental mesmo, pra minha cabeça, porque senão minha cabeça, sei lá, não ia dar conta. Enfim, depois de um tempo, eu notei que o Twitter também não tava rolando. Uma vez que eu fui tentar fazer login, eu esqueci a senha por um segundo, eu falei, opa! É um sinal de mim pra mim mesma. Eu não vou acessar esse trem mais não. E eu não acessei. Aí eu fiquei me perguntando, será que é a gente que tem essa necessidade de saber de tudo ao mesmo tempo? Ou essas redes sociais criaram essa necessidade na gente? Mas, Karina, qual é a solução, então? É fugir pro meio do mato? É explodir o telefone e fingir que nada disso existiu? Olha, a gente começa por consumo consciente das coisas. A relação que a gente tem com as redes sociais, ela pode e precisa ser ajustada através de um dos fatores. Ou de um choque, que foi no meu caso, eu fiquei triste, eu fiquei sem energia, ou através do controle dos impulsos de ir lá e procurar alguma coisa pra fazer no celular. Eu acho que ter consciência de que isso vicia, ou de que você pode estar viciado, também ajuda. Porque aí, você tendo consciência, você evita, você estabelece limites para algumas coisas que você sabe que pode criar um certo vício ali, uma certa necessidade que não era uma necessidade que você tinha antes. Exemplo, eu nunca baixei o TikTok, eu nunca criei uma conta no TikTok, porque quando ele chegou aqui bombando, eu já sabia que era uma plataforma de vídeo curto, assim como o Instagram, e tinha um poder de vício tal qual o derby que sua tia fuma 10 anos. Fala que já parou e fala assim, não, eu não fumo, meu filho. Eu já parei tem 10 anos. Tudo isso é louco porque eu sou uma pessoa heavy user de internet. Eu sou formada em publicidade e propaganda, então começamos por aí. Eu tenho um entusiasmo muito grande com essas questões de plataformas, de redes sociais. Eu acho divertido. Só que eu também sou uma millennial, como todos os millennials, que viu o mundo sair do analógico pro digital, de não ter a necessidade para passar a ter necessidades. A gente viu essa transição acontecendo. Só que a gente só foi caminhando, meu filho, junto com a manada. Hoje a gente nem lembra o que a gente fazia antes de ter telefone, antes de ter rede social. Antes a gente tinha um momento de acessar a internet, entrar na internet, que a gente falava, e sair. Só que isso tá difundido, a gente não vai conseguir fugir de redes sociais, explodir no celular ou morar na roça e conseguir bancar uma vida sem acesso a isso. Então, acho que regular o uso é um dos melhores caminhos. E regular esse uso, no meu caso, tornou, assim, a minha cabeça, a minha vida muito mais saudável. Eu, por exemplo, dei uma reforçada em outros hobbies que eu tinha, tipo
produzir vídeos, escrever roteiro, editar vídeo, gosto muito de fazer isso. E é uma atividade que eu consigo ficar assim, focada. A gente não precisa excluir a nossa presença online. A gente tem que buscar equilibrar ela. Logo, com esse equilíbrio, eu acho que o impulso e a necessidade de postar, de estar ali, de saber o que está acontecendo vai diminuir com certeza. Testa e depois vem aqui me contar se deu certo.